E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia? Aqui é o professor Martinelli e eu vou hoje dar umas dicas para você que quer fazer redação do vestibular e não sabe a estrutura dos textos, quer aprender um pouco sobre a estrutura, quer aprender a fazer uma boa redação para o vestibular, o concurso mesmo que você pretende fazer e você não sabe a estrutura, não sabe como redigir uma boa redação, então eu vou preparar aqui uma série de vídeos, tá bom? A pedido do Gregory. E aí, durante a produção dos vídeos, eu vou explicando como produzir a redação e as redações que caem bastante nos vestibulares e concursos públicos. Bom, eu vou ensinar para vocês então, durante o decorrer dos vídeos, como produzir, por exemplo, o artigo de opinião, carta aberta, o gênero notícia, carta de solicitação, carta ao leitor, relato, resposta argumentativa, carta pessoal, resumo e texto instrucional. Esses daqui são os gêneros textuais que vão cair no vestibular da UEM. Bom, vamos lá então, pessoal. A gente vai começar essa sequência de vídeos falando sobre o artigo de opinião, tá bom? Depois que eu der a aula aqui sobre o gênero textual, eu coloco as referências, tá? Porque eu acho que o conteúdo de todos esses textos, esses artigos aqui sobre os gêneros textuais, eu peguei de um site aqui português.com.br e depois eu coloco a referência, tá? Que é o que eu usei como base aqui para produzir a aula. Vamos lá então. Artigo de opinião. O que é o gênero textual artigo de opinião? O artigo de opinião, ele é, portanto, né, um gênero que ele é comum no meio jornalístico. No meio jornalístico, é, é comum em revistas, em blogs, tá? Esse gênero textual, qual é a função dele, do gênero artigo de opinião? A função dele, do autor do texto, é defender um ponto de vista, tá bom? O autor ele coloca uma opinião dele no texto e ele argumenta, ele defende essa opinião dele durante o texto, tá bom? E que ponto de vista que ele vai defender nesse texto dele? Ele vai defender algum assunto, né, que seja do interesse da sociedade. Esse assunto pode ser um assunto que esteja em voga, em alta, aí no nosso meio, como por exemplo o Covid-19, o coronavírus. O autor de um texto, de um artigo de opinião, ele pode defender o uso da cloroquina, por exemplo. Vamos lá então para as características, tá bom? Características do gênero artigo de opinião. O artigo de opinião, ele é um gênero textual argumentativo, tá bom? Ele é um gênero textual argumentativo, ou seja, você vai colocar os seus argumentos ali para defender seu ponto de vista no texto, tá? Ele é um tipo de texto que defende o ponto de vista, ok? A linguagem que você vai usar nesse gênero textual aqui, o artigo de opinião, é a norma padrão da língua portuguesa. Você tem que pensar nisso quando você pensar na norma padrão da língua portuguesa, que ela é usada em contextos formais. Se ela é usada então em contextos formais, ela não admite gíria, ela não admite xingamentos, variações da língua, tá bom?
É basicamente isso, tá bom? E só para a gente finalizar aqui dentro das características, é importante a gente falar que a intenção desse gênero é promover o debate público, né? O debate entre as pessoas sobre o assunto que está ali em voga, que está dentro do artigo de opinião, tá bom? A função dele é promover esse debate entre as pessoas. Agora a gente vai fazer o seguinte: é, a gente vai ver três partes que são fundamentais para a produção de um artigo de opinião, tá bom? E tem um artigo de opinião aqui que eu separei para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá então. O artigo de opinião, ele é um texto que ele vai começar com introdução, tá bom? Depois que você desenvolver a sua introdução, você vai para o desenvolvimento, que tem a argumentação dentro do artigo e a conclusão. Vamos começar vendo a introdução, tá bom? Na introdução do seu artigo de opinião, você apresenta uma tese, que é a sua ideia, que é o ponto de vista que você vai defender. Vamos começar vendo aqui então o começo desse artigo de opinião, tá? Que tem uma tese ali, né? No começo do texto. Vamos lá então. O artigo de opinião que foi feito pela Débora Diniz e a Gisele Carino, que foi publicado no jornal El País. Vamos lá. Violência obstétrica é o título. Subtítulo: Uma forma de desumanização das mulheres. Tá bom? Então, pessoal, vamos ler o texto. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligência médicas. O que aconteceu com a brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de diversas formas no ciclo de vida reprodutiva, das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente, porque sente dor, deixa eu aumentar aqui para vocês, no momento do parto ou quando não lhe oferecem analgesia. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. No uso de fórceps, na proibição de doulas ou pessoas de confiança na sala de parto, na cesárea como indicação para o parto seguro. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Esse daqui é o começo, tá? Do artigo de opinião aqui da Débora e Gisele, que são as autoras dele. Pessoal, aqui então nós temos duas partes que são fundamentais para a apresentação, a introdução do artigo de opinião. Ah, professor, mas quais são as partes aí que são fundamentais na introdução? Ó, aqui no começo do texto nós temos a apresentação do tema, tá? Do nosso artigo de opinião. Qual é o tema? Violência obstetrícia. O que é violência obstetrícia? Vamos só dar uma contextualizada maior aqui, né? A violência obstétrica, né, ou obstetrícia, ela é categorizada como atos violentos no contexto do trabalho de parto. Violência obstetrícia ela é basicamente isso então. A mulher entra no trabalho de parto e
sofre algum ato violento durante o trabalho de parto, como uma cesárea forçada, e isso categoriza como violência obstétrica ou violência obstetrícia, tá? O autor, então, ele apresenta esse tema, que é a violência obstetrícia, e defende a tese dele nesse texto, tá? E como é que ele defende essa tese dele? Olha o trecho aqui, ó. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Tá bom? O autor, então, ele acha que esse ato, por exemplo, de uma mulher chegar no hospital e sofrer uma cesárea forçada é um ato desumano. Ele não concorda com isso. É um ato de desumanização das mulheres. Tá bom? Isso é o que o autor pensa. Ele não concorda de forma alguma com esse ato. Depois que a sua tese ela é apresentada no seu artigo de opinião, você começa a desenvolver seu texto. Como que você vai desenvolver seu artigo de opinião? Você coloca seus argumentos para defender o seu ponto de vista. Tá bom? Olha aqui, interessante. O argumento ele deve ter duas partes, tá bom? A fundamentação, fundamentação e a análise do fundamento, tá bom? O que é isso? A primeira parte, ela corresponde a informações, tá bom? O seu argumento, ele deve ser fundamentado. Ele deve ter informações, né, fatos, dados, deve ter referência, tá bom? A segunda, que é a análise do seu fundamento, você deve relacionar o fundamento que você está utilizando, né? Você deve pegar todos os seus dados ali e relacionar ele com a sua tese. Você faz uma relação, você cria uma relação entre o seu fundamento, que são os dados, tá? E a sua tese. Você tem que achar um jeito de relacionar isso aí, tá bom? Vamos continuar então lendo aqui o texto, tá bom? Que apresenta o argumento, né? Que tem a argumentação do autor. Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que uma em cada 4 mulheres vivendo com HIV/AIDS foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. No Brasil, olha só, no Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna, mulheres indígenas. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chances de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Tá bom? Muito bem. Então aqui, nesse trecho, são usados alguns fundamentos, tá bom? Na argumentação. Qual que é o fundamento do autor? Um estudo da Universidade de Harvard, tá bom? E outro da Organização das Nações Unidas e mais um feito no Mato Grosso. Então o autor aqui desse texto, ele está muito bem embasado. Ele sabe muito bem de onde tirar os argumentos dele, né? Ele tá bem pautado.
ok? Aí, com base nas pesquisas desses estudos, né, o, o autor ali do artigo de opinião, ele relaciona, né, as informações, né, que, que estão ali nos estudos, né, da Universidade de Harvard, da Organização das Nações Unidas. Ele relaciona esses estudos com esse trecho aqui. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Tá bom? Ele afirma isso, o autor do artigo de opinião. Ele afirma, com base nesses estudos, ele dá a opinião dele. Ele está afirmando isso daqui, ó, tá? Aí depois, outro ponto que é importante, né, para a produção do seu artigo de opinião é a conclusão, tá bom? Bom, na conclusão do seu artigo de opinião, você deve apresentar uma síntese, tá bom? Você apresenta uma síntese do desenvolvimento do texto. Você apresentou seus argumentos no desenvolvimento, né? Tudinho. E aí depois você só apresenta uma síntese, que é um compilado de tudo que você falou. E é basicamente isso. Você conclui tudo que você disse, né? Muito bem, pessoal. Vamos ver então como que a Débora Diniz e a Gisele Carino concluem esse texto aqui, tá bom? Argentina e Bolívia também avançaram em legislações para proibir a violência obstétrica. Estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É preciso avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela transformação dos costumes e práticas. A legislação boliviana menciona violência contra os direitos reprodutivos. Se devidamente interpretada, a criminalização do aborto ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em processos de abortamento nos hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica. Por isso, as histórias de dor física ou abusos verbais de nossas mães e avós devemos somar às histórias da clandestinidade ao aborto. As leis restritivas de aborto atingem 99% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Muito bem, então, todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Tá bom? Essa daqui é a conclusão das autoras, a Débora Diniz e a Gisele Carino. Então, é, então, pessoal, conseguiram, né, finalizar o texto com essa frase aqui, ó. Todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero, né? Fizeram uma síntese, um apanhado ali de todo o texto delas, tá bom? Bom, pessoal, é isso daqui, tá? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá bom? Eu vou produzir mais vídeo, tá? Sobre os gêneros sexuais que vão cair
na UEM, no vestibular da UEM. Eu espero que eu consiga ajudar vocês, tá? Valeu, obrigado.